Sabe aquele barulhinho incrivelmente crocante quando você morde um salgadinho recém-aberto? E aquele tempero inconfundível que gruda nos dedos e é quase impossível resistir à tentação de lamber? Você abre o pacote, sente aquele aroma familiar e devora tudo em questão de minutos enquanto assiste a uma série ou conversa com os amigos. Mas o que quase ninguém sabe ou sequer para pensar é a engenharia absurdamente complexa e gigantesca que existe por trás de cada uma dessas pequenas unidades. Nós estamos falando de um ambiente onde ocorrem explosões físicas controladas, verdadeiros tornados de pó de sabor e máquinas pesadas, trabalhando em velocidades que o olho humano mal consegue acompanhar com clareza. Hoje, a nossa missão é invadir os bastidores dessa linha de produção imensa e descobrir o segredo industrial milimetricamente calculado por trás do snack mais famoso do planeta. Prepare-se, porque depois de entender a física e a química envolvidas, você nunca mais vai olhar para um simples pacote de salgadinho do mesmo jeito. A mágica, na verdade, não começa dentro das paredes de aço das fábricas, mas sim a quilômetros dali, sob o sol quente do campo. O protagonista absoluto e indiscutível de boa parte dessa indústria é o milho. Para que você tenha uma noção real do tamanho desse mercado global, a indústria de snacks devora cerca de 20 milhões de toneladas de grãos de milho por ano, cultivados em fazendas gigantescas, apenas para fabricar esses petiscos que consumimos. E falando em coisas que não param de crescer e produzir, se você curte descobrir como as coisas do nosso dia a dia são feitas de verdade e adora desvendar os bastidores da indústria, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. É rapidinho para você. Mas ajuda de forma gigantesca a gente a continuar invadindo essas fábricas para trazer esses segredos industriais direto para a sua tela. Já se inscreveu e deixou o like? Então bora continuar vendo essa matéria-prima se transformar. Assim que o milho é colhido no seu ponto de maturação mais perfeito, o grão viaja em carretas pesadas para os imensos centros de processamento. Lá chegando, ele toma um verdadeiro banho de limpeza rigorosa, passando por peneiras e jatos de ar para remover qualquer mínima impureza, palha ou poeira da roça. Logo depois, ele é seco com extrema precisão e triturado por moinhos potentes, até virar uma farinha incrivelmente fina e uniforme. Esse controle rigoroso de umidade e espessura é o que garante que o seu salgadinho seja leve no futuro e não vire uma pedra dura na hora que você for mastigar. Essa farinha preciosa é então enviada em caminhões totalmente fechados e selados, indo parar em silos gigantescos de armazenamento dentro das indústrias, que são capazes de guardar centenas de toneladas simultaneamente. Isso é feito para que a linha de produção nunca durma, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. A partir desses grandes silos verticais, nenhum ser humano toca mais na matéria-prima. A farinha viaja por uma rede de tubos pneumáticos automatizados até os grandes misturadores de aço inox. Sistemas de dosagem impecáveis, controlados por computadores, injetam a quantidade matematicamente exata de água filtrada e ingredientes base para cada lote. Aqui não existe a palavra olhômetro ou mais ou menos. A precisão é totalmente cirúrgica. Quando essa massa atinge a textura e a liga ideais, ela é sugada imediatamente para a máquina mais importante, barulhenta e fascinante de toda a estrutura da fábrica. A extrusora é exatamente dentro desse equipamento robusto que a mágica da transformação física acontece diante dos nossos olhos. A massa úmida entra num cilindro de metal muito apertado, sendo empurrada sem dó por roscas colossais que giram
sem parar. Lá dentro das paredes da extrusora, a temperatura atinge níveis infernais e a pressão se torna absolutamente esmagadora sobre a massa. Quando essa massa superaquecida e pressurizada finalmente escapa por pequenos buracos para o ambiente externo, a pressão atmosférica cai de forma tão drástica e instantânea que a água presente dentro da massa vira vapor em milésimos de segundo. Isso faz com que o produto exploda de dentro para fora e infle rapidamente. É através dessa violenta reação termodinâmica que nasce aquela textura leve, aerada e que derrete na boca. O formato final do snack menos. Seja ele um tubo compridinho, uma bolinha perfeita, um anel ou uma onda cheia de curvas. Depende, única e exclusivamente, do molde de metal instalado bem na ponta dessa máquina de extrusão. É um processo contínuo e hipnotizante de se assistir. E já que estamos falando de coisas incríveis e surpreendentes, se você está chocado em saber que o seu lanche sagrado da tarde passa por um processo de quase explosão física de alta pressão antes de chegar nas suas mãos, aproveita agora para conferir se o botão de inscrição já está cinza e esmaga o botão de like com vontade. Isso mostra para a plataforma que o conteúdo é de alta qualidade e espalha essa curiosidade para muito mais pessoas. Seguindo viagem pela esteira, saindo o recém-nascido da extrusora, o snack já tem o seu formato definitivo. Mas acredite ou não, ele ainda não tem graça nenhuma no paladar. Dependendo da receita secreta de cada marca, esses pedaços pálidos entram em fornos industriais do tamanho de ônibus para secar lentamente com ar quente. Ou então, mergulham sem piedade em fritadeiras contínuas, cheias de óleo fervente por pouquíssimos segundos. Essa etapa é crucial e serve apenas para selar a superfície e garantir aquela crocância máxima que faz o famoso barulho na nossa cabeça. Depois de ganharem a textura perfeita, chega a melhor e mais aguardada parte de toda a linha de produção: o tempero. Os salgadinhos crocantes despencam como uma cachoeira para dentro de tambores rotativos enormes, que lembram muito o funcionamento de betoneiras, só que de aço brilhante. Lá dentro, enquanto rolam, eles recebem primeiro uma névoa finíssima de óleo vegetal, borrifado, e, logo na sequência cronometrada, enfrentam uma verdadeira tempestade de pó de sabor hiperconcentrado. O giro contínuo e calculado do tambor faz com que os snacks se esfreguem uns nos outros, garantindo que cada unidade fique coberta por igual com o tempero, sem deixar partes, sem gosto ou lugares com excesso de pó. Dali para frente, a velocidade aumenta ainda mais. Esteiras ultra-rápidas, que usam vibração para mover o produto sem quebrá-lo, levam essas montanhas douradas e cheirosas de snacks direto para as altas torres das empacotadoras automáticas. Essas máquinas incrivelmente velozes pesam os lotes que estão caindo em frações de segundo, com uma precisão de gramas. Elas soltam a porção exata dentro da embalagem plástica metalizada, injetam um gás inerte, chamado nitrogênio, para expulsar o oxigênio e evitar que o produto murche ou estrague. Selam o pacote com calor e cortam. Em seguida, braços robóticos ou sistemas automáticos encaixotam dezenas de pacotinhos por minuto, em questão de horas ou poucos dias. Essas caixas saem dos gigantescos centros de distribuição, espalhados pelo país, e chegam nas prateleiras iluminadas do seu mercado favorito. Mas a verdade é que nem sempre tivemos toda essa facilidade e tecnologia à disposição. Todo esse processo genial de extrusão começou lá atrás, no início do século XX. Não como um lanche divertido, mas como uma solução séria da indústria de alimentos para criar comida barata, que durasse bastante tempo nas prateleiras, sem estragar e que aproveitasse os excedentes imensos das safras de grãos.
O jogo mudou de verdade quando, por volta de 1937, um empresário visionário norte-americano chamado Charles Elmer Doolin percebeu que essa massa processada poderia virar um lanche rápido, gostoso e acessível para a crescente população urbana que vivia na correria. O que antes era uma pura necessidade agrícola de conservação de alimentos, rapidamente se transformou em uma das indústrias mais lucrativas, bilionárias e onipresente de todo o planeta. Para você ter uma ideia do impacto atual, são mais de 30 milhões de toneladas de salgadinhos devoradas com gosto todos os anos, em mais de 180 países diferentes. Hoje o salgadinho está presente em praticamente todo lugar e classe social. Seja você assistindo a um filme no sofá no fim de semana, fazendo aquela viagem longa de carro com a família ou dividindo o pacote no intervalo do trabalho ou da escola com os amigos. Ele deixou de ser só comida e virou um símbolo de momentos de pausa e diversão. É a combinação mais perfeita que existe entre agricultura pesada, engenharia avançada de ponta e muita física aplicada. Tudo escondido e preservado dentro de um simples saquinho brilhante e colorido. E se a gente conseguiu mudar de verdade o jeito como você olha e valoriza o seu lanche de hoje em diante, não esquece de deixar aquele like caprichado e se inscrever no canal para não perder de jeito nenhum os nossos próximos episódios explorando os bastidores do mundo. Aproveita e já clica agora no vídeo que está aparecendo na sua tela para descobrir com a gente mais processos industriais, fascinantes e surpreendentes. Um grande abraço e até a próxima aventura.